O sangue tem um significado profundo e uma importância fundamental nas Sagradas Escrituras, na igreja, na história da salvação. Sabemos muito bem que no Antigo Testamento sacrificava-se frequentemente animais e o sangue desses animais era o elemento principal para cobrir a culpa dos pecadores e ao mesmo tempo para purificá-los. Era o processo de expiação dos pecados. Mas esses sacrifícios não eram definitivos e, na verdade, eram a sombra do que ainda iria vir. Apontavam para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que morreria na cruz por nós e derramaria o seu sangue para nos salvar para sempre. Então, assim como lá em Êxodo, capítulo de número 12, no contexto da libertação do povo hebreu, Deus ordenou que um cordeiro fosse sacrificado por família e o sangue desse cordeiro fosse aplicado nos umbrais e nas vigas superiores das portas, para que quando o anjo da morte passasse, o anjo não entrasse naquelas casas marcadas. Assim também, Jesus, o Cordeiro de Deus, ao morrer na cruz por nós, derramou o seu sangue. E ao nós nos apropriarmos desse sangue, nós somos poupados da morte. Em Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 12, está escrito que Cristo, com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, já nos primeiros versículos do capítulo, a palavra fala sobre a insuficiência dos sacrifícios antigos, como por exemplo no verso 4 que diz: pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Mas ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, fala sobre a eficácia do sangue de Cristo derramado por nós, do seu sacrifício, pois no verso 12 está escrito: Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus. O Senhor Jesus derramou seu sangue para nos salvar definitivamente. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos nas mãos do inimigo, sob o seu domínio. Mas aí vem Jesus e paga um alto preço para nos resgatar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 e em 1 Coríntios 7, 23, vai dizer que nós fomos comprados por um grande e alto preço. 1 Pedro capítulo de número 1, no verso 18 está escrito: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados. Olha que esses materiais aqui são considerados valiosíssimos, mas aqui Pedro está dizendo: não foi por isso que vocês foram resgatados, mas aí ele diz: da vossa vã maneira de viver, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Nós precisamos valorizar este sacrifício. Lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 9, vai dizer que pelo sangue de Cristo nós fomos justificados, ou seja, a justiça não vem de nós mesmos, mas através do sangue de Cristo nós nos tornamos justos diante de Deus. É do nosso conhecimento que o pecado dos nossos primeiros pais comprometeu a comunhão do homem com Deus, quebrou esse elo de ligação do homem para com Deus. Mas Jesus vem para mudar isso, pois lá em Colossenses 1:20 está escrito que por seu intermédio ele veio reconciliar consigo todas as criaturas, e aí vai dizer embaixo: por intermédio daquele que ao preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Através do sangue de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Jesus veio nos dar a redenção, veio nos redimir através do seu sangue derramado. Através do sangue de Cristo, nós vencemos Satanás, nós vencemos o diabo. Por isso que geralmente nós usamos aquele que já virou um bordão: sangue de Cristo tem poder. Lá em Apocalipse capítulo 12, no verso de número 11, depois de falar da derrota do acusador, vai dizer assim: mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. O sangue de Cristo não só perdoa e cobre os nossos pecados, mas nos lava, nos purifica, nos santifica. Lá em 1 João capítulo de número 1, no verso de número 7 está escrito: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Lá em Apocalipse capítulo de número 1, no verso 5, vai dizer que aquele que nos ama nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Olha que maravilha! E lá
no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 14, João tem a visão de uma grande multidão de vestes brancas. E aí vem a resposta de quem são aqueles no versículo 14 de Apocalipse 7. Esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 14, a palavra de Deus nos afirma, na forma de uma pergunta, que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. E na mesma carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 12, está escrito que Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. A nossa salvação está no sangue de Cristo, ou seja, no seu sacrifício por nós. Lá em João, no capítulo de número 6, do versículo 53 ao 54, nós lemos o seguinte: Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E quando Jesus estava prestes a partir deste mundo, quando ele estava prestes a passar pelo sacrifício da cruz, Jesus, em Mateus capítulo 26, no versículo 27 e 28, diz o seguinte: tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então que nós possamos crer em Jesus, que possamos seguir, servi-lo, pois isso faz com que nós nos apropriemos e aproveitemos o sangue de Cristo, e que nós possamos nos beneficiar da tão grande e incomparável graça na igreja chamada Eucaristia, que é onde nós nos tornamos esses que comem a carne e bebem do sangue de Cristo, que nós possamos nos beneficiar do sangue de Cristo, nos providenciado através da Eucaristia. Que assim nós possamos ser perdoados dos nossos pecados, possamos nos purificar da mancha do pecado e que também nós possamos ser salvos e assim herdar a eternidade. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.